consiga compreender bem aquilo que a gente está tentando compartilhar com ele. E, quando a gente fala dessas mini-aulas, a gente também está falando do treinamento de pais e do atendimento dos familiares. Então, eu tenho um paciente com ideação suicida, com depressão grave. Eu vou lá e convido os pais e eu psicoeduquei os pais sobre depressão, tá? Para mostrar que não se trata de frescura, não se trata de a intenção dele de causar transtorno para as outras pessoas, né? E que quando ele está com pouca energia, quando ele está realmente naquelas situações de crise, ele não está ali querendo irritá-los, nem querendo prejudicá-los, né? E que, na verdade, essa atitude ela faz ele querer falar menos para eles do que está acontecendo, esconder mais os sentimentos dele, né? Então, aí a gente vai utilizando a aula para também mostrar para os familiares aquilo que a ciência psicológica fala sobre aquele assunto. E também, outra coisa importante é que você está ali também como um meio de prover informação de qualidade segura para esse paciente. Porque até ele chegar no consultório, ele já colocou no Google já o que é, ele já viu um vídeo no YouTube, ele já viu uma blogueira falando a respeito. Então, a gente está o tempo todo cercado de informações. E a sua missão ali, dentro do set terapêutico, é fornecer informações seguras e coerentes para esse paciente. Por isso que é importante estar sempre se atualizando, sempre estudando a respeito do que você vai falar numa psicoeducação. Pode passar, professor. Oi, professor? Ah, sim. O modelo de exercício. A execução de tarefas da TCC nem sempre é uma atividade fácil. Ok. Esse modelo de exercício, ele é quando, dentro do set terapêutico, o paciente já vai fazer, junto com o terapeuta, determinada atividade. Para que esse modelo de psicoeducação funciona? Para que o terapeuta possa mensurar o nível de dificuldade que ele vai colocar nas tarefas que vão ser realizadas em casa. Então, fazer com ele, ali, na hora, dentro do set terapêutico, vai servir para você ponderar o nível de dificuldade, de assertividade que ele vai ter para fazer determinada atividade. Se vai ser difícil, se vai ser fácil demais. Esse... E aí, quando a gente está falando isso daí, quer dizer que você não vai pegar aquela planilha de RPD, né? E na primeira sessão entregar para o paciente, ó, essa daqui é a sua tarefa de casa. Vai e faz isso. Vai com Deus. Né? Aquela planilha do RPD, aquela tabela, aquele quadro, né? Ele é difícil de entender e de preencher. Se aqui no nosso curso a gente começou com ABC, para depois a gente ir para o RPD, é um modelo para você também fazer assim lá com o seu paciente. Comece com RPD, né? Comece com ABC, ajudando o paciente a entender o que são pensamentos automáticos, a anotar situações que mexem com as emoções dele, né? O Beck fala que as emoções são estrada real para os pensamentos, né? Para as cognições. O Freud falava que os sonhos são a estrada real para o inconsciente, né? Aí o Beck parafraseia, dizendo que as emoções são a estrada real para as cognições. De forma que você começa pela anotação das emoções. A primeira tarefa que eu passo para o paciente não é nem o ABC. Na primeira sessão eu peço, olha, anota as situações do dia a dia que acontecerem no seu caderno de terapia, os dias que você se sentir triste, os dias que você se sentir feliz, as situações que acontecerem, as situações de prova, as situações em que você ficou com raiva, anota lá no seu caderno terapêutico. E aí, depois eu vou psicoeducando ele a estruturar essas anotações. Mas primeiro ele vai anotando tudo que vem na cabeça dele. Tá? Então, a gente vai fazendo as tarefas também de forma paulatina, né? Aos poucos. Já pode passar para o próximo modelo. O caderno de terapia, que
que também pode ser o planner terapêutico. É a mesma coisa, são só nomes diferentes para ficar mais atrativo. O caderno de terapia, ele é o que serve para o que você vai construir diante da necessidade do seu paciente, e depois você ensinar ele a usar esse caderno e ensinar também a importância dele para o processo dele, terapêutico, ele vai começar a usar e muitas vezes ele vai retornar com esse caderno. E aí ele vai servir para você potencializar as tarefas de casa. Ele é, até de certa forma, também uma tarefa de casa. Mas é uma ferramenta muito importante da psicoeducação, porque ao estimular que a escrita do paciente faz com que ele faça pensar duas vezes. Ele pensa enquanto ele está escrevendo, ele pensa quando ele está relendo, e ele pensa quando ele já pega o caderno terapêutico para levar para a terapia também, porque ele sabe o que tem ali dentro. É o mesmo sentido a respeito dos cartões de afirmação, quando você faz com o paciente. Só dele pensar em pegar o cartão, já o relembra o que tem escrito, mesmo que ele não releia naquele momento. Então, o caderno terapêutico ele também é uma ferramenta de psicoeducação importante, porque ele potencializa o que está acontecendo ali no set terapêutico. E a leitura, a biblioterapia. Eu coloquei como exemplo um livro para ser usado com adulto e um livro muito bom para ser usado com crianças, e até ali seus 12 anos, até pré-adolescente, dá para usar esse livro do Divertidamente, que é um clássico. E esse livro, ele é feito em cima da história do filme, só que com diversas atividades e tem umas crônicas, umas histórias separadas que vai falar a respeito de cada emoção. Ele é um livro interessante na psicoeducação com os pais, pedir para que eles façam que eles comprem esse livro, porque no momento de qualidade que ele já vai ter com a criança, ele já potencializa o que está sendo trabalhado na terapia. Então, ler uma das crônicas, ler uma das historinhas curtas que tem nesse livro do Divertidamente é muito, muito bom. O livro A Mente Vencendo o Humor é o que o professor sempre fala em praticamente todas as aulas, né? E também já mandou no grupo a respeito de como ele usa sempre colocando um capítulo como tarefa de casa para o paciente e também a respeito dos inventários que tem no próprio livro, que podem ser xerocopiados, trabalhados. Pode ser da TCC e não da análise do comportamento, que a gente pode falar de mente, né? Divertidamente, mente vencendo o humor, né? Isso. São dois materiais que dificilmente alguém da análise do comportamento utilizaria. Show. E aí eu coloquei esses dois exemplos como os principais, mas lógico que diante da necessidade do seu paciente, também tem outros, eu vou até mostrar outro livro também, muito bom para psicoeducação daqui a pouco, que você pode estar usando. E aí falar em terapia da TCC sem falar em investir em livro é muito difícil. Você acaba em algum momento tendo que investir em bons livros para estar trabalhando na psicoeducação. Não só para a sua leitura pessoal, mas para você ter uma leitura de qualidade para você encaminhar para o seu paciente. Ingrid, esse livro Divertidamente, ele pode ser usado tanto para criança quanto para adulto, é isso? Não. Eu coloquei ele como exemplo só para o público infantil. Ah, sim. Ele é destinado só para crianças. E tecnologia digital. Quando a gente... tem esses materiais que se utiliza com crianças, eles também podem ser utilizados com adultos, principalmente quando você tem um adulto com uma baixa formação, né? Um adulto, por exemplo, analfabeto, tá? Só que com o adulto, ao utilizar materiais infantis, a gente tem que ter o cuidado de manter a linguagem de adulto, não infantilizar a voz, não infantilizar a forma como a gente está abordando aquele material, tá? Mas trabalhando, usando as figurinhas lá e tal, né? Lembrando do filme, mas sempre tratando de situações de adulto, tá? No campo de tecnologia digital, que é a última opção de psicoeducação que é entregue, né? Eu coloquei o print do Cogni, que é o principal aplicativo que hoje é usado para fazer essa extensão da terapia com o paciente, mesmo fora do setting terapêutico. O Cogni,
teve algumas pessoas que me explicaram, me perguntaram como é que fazia o uso dele. Porque quando a gente baixa o aplicativo, aparece só a opção de você colocar o código do seu médico ou do seu psicólogo. E aí, algumas pessoas ficaram com a dúvida de como usar enquanto estagiário de psicologia, se só podia depois de formado. E não. O que acontece é porque o aplicativo, ele é para o paciente, não é para o terapeuta. Então, quando você baixa o aplicativo, eu vou refletir a tela do meu celular, para vocês verem como é que funciona o aplicativo. Deixa eu ver aqui. O aplicativo, ele funciona assim. Pronto. Vocês estão vendo a tela do meu celular? Sim, estamos. Sim. Ótimo. O que vai acontecer é o seguinte, o que você tem que fazer, antes de tudo, é abrir o site do Cogni, que é esse daqui. Você, enquanto terapeuta, enquanto estagiário de psicologia, você vai primeiro fazer a sua conta no site, que é esse aqui, ó, o Cogni App. E você vai entrar ali no Comece Grátis, e aí você faz o seu cadastro tudo certinho. Eu não vou abrir aqui, porque tem o da minha paciente da clínica escola. Mas aí, depois que você faz o seu cadastro no site do Cogni, você vai gerar o seu código, que é esse daqui, ó, tá aqui, ó, lá, Ingrid, seu Cogni Code é tal. Ok. Depois que você já tem a sua conta, já tem o seu código, é aí que você vai, caso você veja que vai ser efetivo com o seu paciente, aí você vai pedir para ele baixar o aplicativo, que é esse aqui dessa carinha sorrindo aqui no cantinho. Quando ele abre o aplicativo, ele é super intuitivo, muito bom. E aí já vai ter o registro dele do dia. No caso aqui tá aqui, nem positivo nem negativo, e você vai ou subindo, no caso ele, né, o terapeuta, ou o paciente, ou subindo ou descendo essa barrinha no canto. E aí ele vai escolhendo, por exemplo, humor mais negativo, registrar. Aí vamos dizer que tá, aí ele vai escolher como ele está se sentindo, no caso eu vou botar ansioso, mais clássico. E ele vai colocar como o corpo dele reagiu, tipo, palpitações, nervosismo, agitação. E aí ele vai caminhando. E aí ele vai escrever a situação, caso ele ache necessário. Ele vai ter a opção de escrever a situação, escrever os pensamentos, escrever o comportamento e vai salvar. Quando ele salva, isso vai aparecer para você no seu painel de controle que você vai ter, mas é lá no site. O terapeuta ele não tem o aplicativo. Ele vai vai conseguir acompanhar os registros pelo site. Isso que alguns de vocês às vezes ficam com dificuldade de entender. Esse aqui, no caso, é como se fosse o meu Cogni, que está aqui, né? Os registros mais antigos, fica tudo aqui, e aí você pode acompanhar ao longo da semana. Por que esse aplicativo é tão interessante, principalmente para quem está estagiando ainda? Porque quando o paciente pega o ritmo de fazer esse registro todo dia, quando você vai o atender na semana seguinte, você já tem uma noção do que você vai precisar trabalhar naquela sessão. Você já vai ali com uma prévia do que vem acontecendo ao longo da semana do paciente. Dentro do próprio aplicativo, ele já também tem uma psicoeducação bem breve da função do aplicativo. Lógico que você vai já explicar antes para o seu paciente, né, como é que o aplicativo funciona, e já dentro da terapia, no final, no encerramento, no início, enfim, você vai explicar para ele como o aplicativo funciona e você já vai psicoeducar ele a respeito da importância dele. Mas no aplicativo também já tem essa psicoeducaçãozinha bem breve a respeito de como funciona o aplicativo. Enfim, é a última opção que está nas opções de psicoeducação. Lógico que existem outras formas também de gerir essa psicoeducação. Tem um livro muito bom que é esse daqui, que é o que eu comprei, inclusive, na promoção da Black Friday da sinopses que o Willas mandou no grupo há umas 2 semanas atrás, que é esse livro aqui de psicoeducação. Esse livro, ele já é todo feito de capítulos que são feitos em uma linguagem que o paciente entenda. Porque o que acontece às vezes? Como a gente é estudante de psicologia e está acostumado a
apresentar trabalhos a respeito de todo tipo de transtorno para o professor e para os outros colegas que também estudam psicologia, a gente acaba falando em uma linguagem que não é acessível para qualquer pessoa. Então, às vezes, durante a psicoeducação, você pode falar com o paciente de uma forma muito científica, que para ele não é tão interessante. Então, esse livro aqui, ele é só de psicoeducação. E aí, cada capítulo dele é um tipo de transtorno, ou um tipo de condição de saúde, ou dificuldades que são comuns para se trabalhar na terapia. E aí, eu estou esperando chegar. Esse livro que eu estava lendo no primeiro capítulo dele, ele também tem um aplicativo. E aí, nesse aplicativo, também é semelhante ao Cogni. O seu paciente vai baixar o aplicativo, colocar o seu código, e nele vai aparecer só o capítulo que você quer que ele estude. Então, no caso, por exemplo, você está trabalhando um paciente que ele está sofrendo de algum transtorno alimentar. Ok, então, no aplicativo dele, vai ser enviado apenas os artigos, os textos que psicoeduquem a respeito de transtornos alimentares. Enfim, esse aqui é outro livro muito interessante para trabalhar a psicoeducação de uma forma que seja acessível e uma linguagem acessível ao paciente. Gente, esses são alguns materiais muito interessantes. Muito obrigado por compartilhar, Ingrid. Você vai notar que a TCC ela é muito cheia desses recursos e dessas possibilidades, né? Tanto que com relação à infância, a crianças, as outras abordagens utilizam os materiais da TCC, porque são materiais muito criativos e sempre tem gente publicando coisas novas, né? Online tem centenas de baralhos já, né? Sobre os mais diversos assuntos, principalmente para crianças. Então, a TCC também é uma área que te permite se especializar e também produzir materiais e também ter fonte de recursos na produção de materiais a partir da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental, né? Então, os caminhos aqui vão se abrindo em várias perspectivas, viu, gente? Alguma dúvida até aqui? Gente, qualquer coisa, faça como a Iraídes. Coloca lá no chat, escreve. Você não precisa necessariamente ligar o microfone. É só escrever que a gente está atento aqui, a gente responde na hora. Já coloquei esse site do app da Cogni lá no grupo. Vou pedir para a Ingrid colocar o do livro também, Ingrid, o do livro Psicoeducação. Por favor, repete, coloca lá novamente, e do aplicativo também, lá no grupo para a gente. E você também pode levantar a mãozinha, tá? Às vezes parece muito óbvio para todo mundo que teve aula online, né? Mas bem aqui, ó, do ladinho da câmera e do microfone tem uma mãozinha, ou apertar Ctrl A, H, levanta a mãozinha, e aí você entra na fila para falar, e a gente passa a palavra para você, sem problema. A gente quer a participação de todo mundo, o máximo de participação possível. Nós vamos entrar agora no capítulo 5. Estamos chegando ao nosso último capítulo, trabalhando com pensamentos automáticos. Estamos chegando no filé mignon, na cereja do bolo, né? No hot do sushi, ou no sashimi, né? Tem gente que prefere o sashimi, né? Então, esse capítulo, ele é dividido em duas partes principais, tá? A primeira parte é da identificação de pensamentos automáticos e a segunda parte da modificação dos pensamentos automáticos, tá? E quando a gente está falando de pensamentos automáticos, a gente precisa entender o que são pensamentos automáticos, até porque a gente vai explicar isso para o paciente também. E eu vou trazer para vocês um vídeo que a maioria de vocês conhece, mas sempre vale a pena olhar de novo, sobre o que são pensamentos automáticos, tá? Eu vou compartilhar esse vídeo curto para você. Também vou colocar o link lá no grupo. É um vídeo que eu costumo mandar o link para os meus pacientes
para psicoeducar a respeito do que são pensamentos automáticos, tá? Então, compartilhar aqui com vocês. Today, we're going to talk about ATs, also known as automatic thoughts. They're those destructive and unreasonably negative thoughts that you have that make things go from bad to worse. Avoiding ATs feels as impossible as avoiding red lights when you're running late. You're gonna hit one or two, or every single light from your house to work on that morning that your report's due at 9 a.m. and your boss is already on the edge and you might just get fired and then get evicted and... See? Automatic thoughts can pop up and escalate as easy as that. Regardless of reality, ATs are the things that help you build a couple of red lights up to an Armageddon-scale catastrophe in a matter of seconds. Today on Wellcast, we're going to show you how to manage those harmful automatic thoughts with healthier, rational ones. And we're going to use our triple R exercise. You are going to record, rationalize, and replace your ATs. But first, how serious are ATs? A study at UCLA shows that people who got caught in cycles of automatic negative thinking became clinically depressed, self-critical, and less successful in both their work and personal lives. According to Dr. Glenn Scaraldi, these negative, disordered ATs fall into 13 categories, all of which take a toll on your mental health. Here are some of the categories. Assuming or mind reading. Like when you are sure someone is mad at you, even though you haven't spoken to them just because they walked in and didn't say hi. Shoulds, must, and oughts. Those are the insane demands that we make upon ourselves in our quest to be impossibly perfect. The fairy tale fantasy. Where we demand an ideal for our life and decide that anything less than that ideal just isn't fair. Overgeneralizing. Nobody likes me. I always ruin everything. And finally, catastrophizing. When you take a little problem and turn it into a big, terrible, life-changing event. How do we stop ATs? Good question. And the shorter answer is we don't. But by being conscious of the fact that we're having them and working to replace them with rational thoughts, we can keep them from endangering our mental health. And that is today's exercise. All right, everybody, take out your Wellcast journal. It's time to learn the 3 R's. Step 1, record an upsetting event. When something upsetting happens during the day, describe it in your Wellcast journal and record it in excruciating, painful detail. For example, today I found out that I got a C on my midterm. Step 2, rationalize. Now it's time to think about the automatic thoughts associated with the event. Pause and print this chart. In column 1, write down each AT you had about the upsetting event. For example, I am never going to graduate. In the second column, try and label each distortion. Some ATs might be rational, but most won't be. They'll most often fall into one of the categories we discussed. I am never going to graduate falls into the category of catastrophizing. Step 3, replace. In the third column, respond to each distorted AT. Talk back. Get those negative thoughts off your chest. And if it's hard to do that, try to imagine what you'd say to a friend who is struggling with their own AT and say it to yourself. When you're responding to those ATs, ask yourself some questions like, what's the evidence for this response? Is this a believable outcome for my situation? Will the world end if I get a C on this midterm? Of course not. So as time goes on and you're more used to responding to your ATs instead of letting them take over your life, you should be able to replace those ugly negative thoughts with more rational ones. Let's recap. To keep your automatic thoughts from ruining your mood and running rampant, you're going to record upsetting events, rationalize them by addressing each irrational thought, and replacing the irrational automatic thought with a rational one. The world is not going to end. Tweet us at WatchWell. Muito bem.
Então, deu para entender o que são pensamentos automáticos nesse vídeo psicoeducativo? Que interessante, né? Olha só, a gente sabe, a gente que está estudando TCC já há um tempinho, que pensamentos automáticos não são somente pensamentos negativos, tá? Pensamentos automáticos negativos, os chamados PANS, P-A-N-S, PANS, que são os pensamentos automáticos negativos, tá? Pensamentos automáticos são todos os pensamentos que aparecem, pipocam na nossa cabeça nas várias situações que a gente está vivendo, né? Por exemplo, tá de noite, você está chegando em casa, é seu aniversário e as luzes estão todas apagadas e você escuta um pss, que deve ser uma surpresa, né? E aí pipoca na sua cabeça. Não, é uma surpresa, né? Aí quando você liga a lâmpada, não tem nada, vai chegando no quarto, tá todo mundo dormindo, aí você sofre aquela decepção, né? Então, olha só, os pensamentos automáticos, eles estão em todos os momentos na nossa existência, na nossa interação com o mundo da realidade, tá? Eles são a forma do nosso organismo nos ajudar a interpretar as coisas que estão acontecendo. Entretanto, há pensamentos automáticos negativos. E esses pensamentos automáticos negativos, eles estão baseados em distorções cognitivas, as quais fazem sentido por causa das nossas crenças centrais, né? Então, quando você vê nesse vídeo os pensamentos automáticos, ela está falando, na verdade, dos pensamentos automáticos negativos, né? É uma forma de simplificar. Além disso, ela fala a respeito de identificar estes pensamentos e também de modificar. Ou aí já uma palhinha de como que se faz a modificação dos pensamentos automáticos, tá? Na parte da identificação, é interessante que a gente não identifica somente emoções, né? A gente sempre falou muito de nomear emoções, de como é importante nomear as emoções para se compreendê-las, né? Mas a gente também nomeia os pensamentos, né? A gente escolhe aquele pensamento quente, né? Que está ali batendo mais na minha cabeça, né? A gente vai identificando esses pensamentos. E, gente, quando você começa a ter essa capacidade que é treinável, metacognitiva, de diante de uma situação que você está triste, que você está chateada, que você de repente ficou ali irritada, né? E você para pensar, ao invés de simplesmente ir reagindo às situações de forma automática, você para pensar, e aí você se pergunta, o que está passando na minha cabeça nesse momento? Quais são os meus pensamentos automáticos nessa situação? Né? E se você, além disso, faz um passo a mais, dá um passo a mais, que também é muito importante, pega um pedaço de papel e anota. E anota o que aquele pensamento significa para você e quão verdadeiro esse pensamento é para você, de 0 a 100%. Tá? Você já está ali no primeiro passo, que é uma revolução, quando o nosso paciente aprende, que é a identificação do pensamento automático. Não é simples, é algo que o paciente vai aprendendo com o passar do tempo, tá? É muito comum os pacientes, até mesmo os professores, confundirem emoções com pensamentos, tá? O que você estava pensando? Eu estava me sentindo ansioso. É pensamento ou é emoção? É emoção, tá? Ansiedade é uma emoção secundária, né? A primária é o medo, a secundária é a emoção. A primária é a amarelinha lá no baralho das emoções. As secundárias são branquinhas, né? E aí, você tem ali a emoção ansiedade.
Se eu disser que o meu pensamento é ansiedade, como que eu vou identificar o pensamento automático se eu já estou dizendo que o pensamento é ansiedade? Não, tá? A emoção é ansiedade. Quais são os pensamentos? Os pensamentos são de que eu vou me dar mal nessas provas todas, né? Vou falar os pensamentos de uma paciente que eu estava atendendo hoje. Eu tô lendo os textos e já estou pensando na reposição na prova final, no exame final, porque eu estou lendo já achando que eu vou ficar de exame final, então eu digo para mim mesmo, eu vou estudar porque de qualquer jeito eu já estou estudando para a prova final. Olha só o catastrófico aí, né? Sim, Paty, pode falar. Prof, então ansiedade não é pensamento, certo? Isso. O pensamento é o. O pensamento é o sentido que a gente está dando para aquela situação, tá? Então, eu tenho a prova, eu estou me sentindo ansioso. Essa ansiedade, essa emoção de ansiedade vai para a terceira coluna, é o sei, tá? Como que eu estou me comportando com a ansiedade? Eu não estou conseguindo me concentrar no texto, eu me levanto toda hora, eu bebo água toda hora, eu vou e coloco na novela ou vou no Netflix assistir e acabo não estudando, né? Esses são os comportamentos desadaptativos na maioria deles, né? Mas são comportamentos, também vão para o C, para a terceira coluna, tá? O B, que são as cognições, que são os pensamentos, aí eu preciso parar e pensar. Eu estou sentindo ansiosa. O que está passando pela minha cabeça? Que pensamentos eu estou tendo a respeito disso? Tá? Eu estou me arrumando para uma festa que vai ser na casa da minha sogra. O Natal vai ser na casa da minha sogra. E eu estou me arrumando. E eu estou com raiva, brigando com meu marido e implicando com os menores detalhes de tudo que ele faz hoje. De tudo que ele fez hoje. Aí eu paro para pensar. Que pensamentos estão vindo na minha cabeça? O pensamento é: eu não quero ir para aquela casa, eu não me sinto à vontade, eu queria estar era com a minha mãe, eu não aguento mais ter que aguentar aquela megera, né? Ela só está esperando para dar o bote, né? Então, esses são os pensamentos, tá? E aí, como eu estou pensando dessa forma, eu estou me comportando e estou sentindo dessa determinada forma, tá? A emoção e o comportamento não estão vindo do nada. A emoção e o comportamento estão vindo porque eu estou interpretando a ida à casa da minha sogra desta forma, tá? Mas se, por exemplo, o meu pensamento fosse de que eu estou indo para a casa da minha sogra e lá vai ter uma situação muito positiva, né? Tipo, e lá os meus filhos adorariam, né? De repente, o ator de Homem-Aranha resolveu visitar a casa da minha sogra e foi lá, né? E vai estar lá na casa da minha sogra. Eu vou na hora, feliz da vida, né? Mesmo tendo minha sogra lá. Então, outros pensamentos, eu vou ter um outro enfrentamento diante da situação, tá? O que altera é a forma como eu estou enxergando a situação e não exatamente a situação. Iraídes? Justamente aconteceu uma coisa engraçada hoje. Uma colega completando o ano, aí foi enviado um presente. Só que aí fiquei esperando a pessoa dizer: oi, recebi, gostei. E nada. Aí foi passando o dia. Aí eu, rapaz, será que a pessoa não gostou? A pessoa nem disse nada se gostou, se não gostou. Aí começou.
dá assim aquela aflição, aquela agonia. Eu tentando estudar para a prova e nada, eu lembro. Aí lá se vinha os pensamentos, deixa eu respirar aqui, isso aqui. Muito bem. Aí ficou. E nada, aí eu pã, amando. E aí deu tudo certo. Gostou do presente? Gostou? E nada de responder. Aquela agonia já dentro. E eu, não, tá errado esse negócio. E fiquei. E eu fazendo as coisas e tentando, né? Aí, quando foi uma hora, eu resolvi ligar. Quando eu liguei, a pessoa estava online. Aí, na hora que eu liguei, aí, pã, desligou. Chega, parece que deu assim, aquele, sabe? Aí eu, oxe, gente, o que é isso? Parecendo um tapa na cara, né? Isso, começou a doer até minha cabeça. Aí eu, oxe, gente, que negócio é esse? Olha aí as Eu, reações fisiológicas. quer saber? Deixar isso de mão. Aí fiquei, não, vou me acalmar, vou respirar, aí fiquei. Aí, de repente, a pessoa manda mensagem, né, a amiga, ou eu gostei muito, amiga, fiquei muito feliz com o presente, é porque não deu para me falar antes, isso foi o dia todo, né, agora à tarde, não deu para me falar antes, mas eu amei, tal, aí eu, olha só, você... porque várias vezes eu tentei botar outras coisas lá, e eu apagava antes da pessoa ver. Aí você foi falando de aniversário, eu lembrei, eu digo, então, tudo a ver. Mas foi engraçado, deu aquela assim, sabe, aquele aceleramento e aquela Sim. aflição no estômago. Eu digo, é isso. E, Iraídes, você me permite aprofundar esse diálogo? Sim, Permite? sim, Tá bom. Se você não quiser responder alguma pergunta, não responda, tá bom? certo. Sai do assunto que eu vou entender que você está saindo do assunto e a gente vai em outra direção, tá? O que significava para você se ela não tivesse gostado do seu presente? Eu ia ficar muito triste, porque eu procurei muito para dar esse presente, estava difícil, porque Uhum, envolvia o quê? Duas pessoas para dar esse presente, uhum, né? Porque aonde ela mora, lá não tem opção igual aqui. É um lugar pequeno e quando eu fui comprar o objeto, tem isso, não, não tem, tem isso, não, não tem. Então foi difícil para conseguir. Aí acontece isso. Eu ia ficar muito triste. Eu já estava eu triste, ficaria triste, já tinha né? pensado. Uhum. Quer saber, eu não vou mais nem falar com essa pessoa. Ah, não iria mais falar com ela. Assim, se ela não desse um Chateada, né? retorno, eu não iria. Aham. Iraídes, para você ficar tão tensa e tão chateada caso ela não gostasse do presente, o que significa alguém não gostar de um presente que você dá com tanta dedicação, com tanto esforço, pensando muito na outra pessoa? O que significa isso para você? Eu acho que ia significar, não, nem tanto da pessoa não gostar, mas o fato de não dar um retorno, de não Uhum. dizer, porque às vezes tem coisa que realmente a pessoa não gosta. Às vezes você até mente para agradar, mas é o fato de não O dar silêncio é pior do que a resposta, né? do que Silêncio é a pior resposta, né? e a pessoa dar o retorno e dizer, oi, eu recebi, porque eu já sabia que tinha recebido, que quem entregou tirou foto de longe, mas a própria pessoa dizer, olha, eu recebi, eu gostei, ou não gostei, mas que recebeu, para mim Uhum. saber, ela recebeu, entendeu? E quando alguém te deixa assim, no vácuo, em silêncio, não te responde, depois de você se dedicar, depois de você demonstrar amor, o que isso significa sobre a Iraídes? Quando alguém não liga, quando alguém deixa no vácuo. Eu penso, tipo assim, que a pessoa não gosta, não gosta de mim, os pensamentos, não gosta de mim, tá, é
isso, que não gosta. Uhum. E o que significa alguém não gostar de você? Digamos, como eu gosto, isso é terrível. Porque você está achando que aquela pessoa está gostando, né? Que a pessoa gosta de você. Aí, de Uhum. repente, através de atitudes, está condizendo, está falando outra coisa. Uhum. Aí é complicado. Muito bom. Iraídes, muito obrigado. Palmas para Iraídes. Isso. Obrigado pela sua Só que resposta. aí, como eu falei, depois a pessoa, a colega ficou dando muitas explicações. Olha, Aham. é porque eu viajei, eu estou na estrada, e aconteceu imprevisto na hora que eu desliguei, é porque estavam cantando parabéns para mim, mandou foto, mandou do bolo, mandou com as pessoas que estavam. Aí desarmou, aí passou tudo aquilo que eu tinha pensado. Sim. Eu utilizei com a Iraídes agora uma técnica de identificação de crenças nucleares, tá? Que se chama flecha descendente. Depois dei uma pesquisada, isso é lá para avançado, tá? Mas, ao mesmo tempo, a gente conseguiu identificar alguns pensamentos automáticos dela nesse processo, né? O que estava pipocando? Iraídes não pode responder agora são os outros, tá? O que estava pipocando na cabeça da Iraídes enquanto ela achava que ela estava ali sendo ignorada, que a pessoa não respondia às mensagens dela, desligou na cara dela, né? Que pensamentos estavam passando pela cabeça da Iraídes? Você pode digitar. Que a pessoa não deu a devida importância pro presente que ela deu com tanto carinho. Uhum. Que a pessoa não gosta dela. Isso mesmo, Iana. Isso mesmo, Tati. Ah, também tinha outros pensamentos argumentando o contrário, né, Iraídes? Também tinham pensamentos, eu vou esperar, deve estar acontecendo alguma coisa, né? Mas esses pensamentos, eles parecem ter menos força do que os outros pensamentos, que combinam, que tem ali uma atração radioativa com com a sua crença nuclear, tá? Com as situações de distorção cognitiva que acontecem devido à crença nuclear. Aí também a Sara respondeu, né? O pensamento de que o sentimento não é recíproco, né? Isso deixa um gostinho amargo na boca, né? E aí quando bate o telefone ela sente dor de cabeça, né? Sim, Tati, a crença nuclear de desamor, sim. Muito bem, olha aí. E a Amélia colocou que os outros veem com mais intensidade, né, como se ela estivesse dando mais valor para os outros do que para ela, né? Então, esses pensamentos, eles vêm à cabeça, né? E quando é alguém com quem quando é alguém que a gente se importa, e quando é alguém da nossa família, ou quando é alguém que a gente está ali naquele processo de aproximação, né, fazendo uma amizade, ou mantendo um relacionamento amoroso, isso daí, esses pensamentos, eles ficam ainda mais pesados, né, mexem mais com os nossos esquemas, ativam mais os esquemas. Yuri? Antes de tudo isso também, entre tantos outros fatores que podem acabar influenciando, né, tipo, nesses pensamentos, a gente também tem a questão do imediatismo, né? Normalmente a gente está muito acostumado a querer receber logo de cara a mensagem. Por exemplo, a pessoa estava viajando, ela não podia responder, e aí a gente fica todo naquele negócio na cabeça que tem que responder logo, Uhum. e também da criação de expectativa, que a gente sempre
querendo ou não, a gente cria, né? Porque é um presente que a gente se doou e tal, e a gente quer que a pessoa goste, né? E isso pode acabar influenciando. Isso mesmo. Indo nessa via do seu comentário, Yuri, a gente está numa época que as pessoas estão falando muito de relacionamentos tóxicos, né? E aí, porque fulano de tal é tóxico, esse relacionamento é tóxico para mim, né? E eu acho complicado algumas estigmatizações, né? Até porque algumas vezes chega alguém falando de muitos relacionamentos tóxicos, e aí uma pessoa falou, eu vou sair dessa cidade, porque nessa cidade só tem relacionamentos tóxicos. É todo mundo falso. Peraí, se todo mundo é falso, e você só tem relacionamentos tóxicos, quem será que está sendo tóxico aí nessas relações? Né? E às vezes Então, a as gente pessoas... tem que ver aí, né, até que ponto aquilo que a gente fala sobre o outro também não é alguma questão nossa, né? Juliana? Oi, professor. Uma coisa que eu observei também é que ela falou que viu foto da pessoa que entregou o presente, mas ainda assim ela ficou com pensamentos automáticos, né? Tipo, ela teve a confirmação de que aconteceu a entrega do presente, mas de certa forma a gente sempre espera também uma validação do outro, né? Justamente, ela esperava que a amiga confirmasse, desse um feedback, nossa, gostei ou não gostei, né? Apesar de ela saber, porque o que eu observei foi que ela disse assim, eu vi fotos da pessoa que entregou, só que eu queria saber se ela tinha recebido. Aí eu, não, peraí, deixa eu voltar. Se a pessoa que entregou mandou foto, então a amiga recebeu, certo? E aí, só que a gente fica, de fato, nessa expectativa da validação, de saber o que o outro achou, né? E traz essa angústia, que era o que muito ela passou o dia sentindo, né? Coitada, te entendo, Iraíz. Te entendo mesmo. É terrível. Mas eu achei interessante isso, porque ainda que ela tivesse ciência de que aconteceu a entrega, mas ela esperava isso. E não foi suficiente ela ver. Ela esperava, assim, a validação da amiga. É bem interessante como que surge o nosso pensamento. E, Juliana, esse final dessa fala serve de modelo para a gente enquanto terapeuta, tá? Que é esse reflexo empático seu de mostrar que você compreende ela, né? Iraídes, quando a Juliana falou, eu te compreendo, amiga, isso fez sentido para você? Sim, fez muito sentido. Aham. É como se ela se colocasse ali ao meu lado e Porque, pegasse na minha mão. sim, porque até aqui o professor Tiago e todos os outros estão te avaliando, né? Estão examinando seus pensamentos, né? Mas Sim, isso, de certa forma, afasta a gente da Iraídes, enquanto a gente não faz como a Juliana fez. Olha, eu te entendo, né? Eu compreendo, isso é humano, todos nós passamos por isso, né? É uma situação que eu também já me senti em situações assim, né? E isso traz essa sensação para o paciente, para o outro, de que nós estamos em condição de igualdade. Que sim, não se principalmente trata de quando ela uma disse pessoa assim, eu sinto a superior tua que está me isso é avaliando, angustiante. né? Tá bom? Então, esse movimento terapêutico da Juliana é importante de ser levado em consideração quando a gente está também atendendo os pacientes, para não estar passando aquela ideia de que, na verdade, a gente sempre está ali avaliando como aquele psicólogo que sempre está querendo escutar as situações mais íntimas das outras pessoas, né? As pessoas, às vezes, se sentem observadas, né, pelos psicólogos, né? Não, esse não é o nosso lugar na clínica, né? Pode ser um lugar em uma situação de avaliação jurídica, neuropsicológica ou numa clínica psiquiátrica, né?
mas na clínica o nosso lugar ali é de ajudar o paciente a crescer, a gente crescendo junto com ele, né? De companheiros de jornada, de estar ali de mãos dadas com o paciente, isso mesmo, Amélia, de acolher, né? O paciente na dor dele e se irmanar com ele nos desafios. A Carmen tinha levantado a mão, mas ela caiu da nossa ligação, deve ter tido um problema de internet. Quando ela voltar, eu dou a vez para ela. Ávila. Como estava falando nessa questão aí de acolhimento, né? A minha paciente, ela tem 16 anos, né? E ela está nesse processo de escolha da futura profissão, né? Está no primeiro ano do ensino médio, finalizando para entrar no segundo. E ela está com muita dúvida em qual profissão ela vai fazer. Tipo, quando eu falei para ela que isso era normal, que eu também já tinha passado por isso, porque eu realmente passei por isso, quando foi para mim adentrar na faculdade, eu fiquei muito indecisa em qual curso fazer, a gente fica muito naquela, será se isso vai dar certo, será se não vai dar certo? Então, quando eu falei isso para ela, que eu também tinha passado por isso, Ave Maria, a menina, ela ficou assim tão feliz, ela, sério? Aí eu, sim. Então, a gente pode perceber que tipo, é meio que realmente um conforto para eles, né? Porque eles pensam que às vezes só eles que estão passando por isso e que o outro também não passou. Então, isso é bem legal mesmo. Sim, a gente chama isso de normalizar a situação do paciente, né? Muito Sim. legal, Ávila, e com certeza, ao se mostrar vulnerável e humana, você está ajudando mais a sua paciente do que se você pegasse uma técnica para aplicar nela, né? Mas ouvindo e acolhendo ela ali e se demonstrando vulnerável também como quem já teve experiências semelhantes, né? E essa estratégia na terapia cognitivo-comportamental se chama autorrevelação, tá? Diferente da psicanálise, na terapia cognitivo-comportamental, você pode sim falar de você mesmo. Você pode falar de si, das suas experiências, tá? Mas só que não é como uma amiguinha, não é como alguém que está ali, amiga, eu sei como é isso, eu também, né, passei por essa situação, desse jeito, porque quando meu namorado brigou comigo, eu também fiquei muito chateada, eu realmente acabei terminando com ele. Não, tá? Compartilhando aquilo que, a partir da sua experiência, que o paciente precisa, tá bom? A gente faz o uso da autorrevelação, não por uma necessidade nossa de se expressar ou de falar. Isso a gente faz na nossa terapia, tá? Mas a gente fala para o paciente, faz a autorrevelação em situações que vão ser terapêuticas para o paciente, como foi da Juliana com a Iraídes. Carlen, você tinha levantado a mão antes de cair da ligação. Você ainda quer falar? Não, acho que nem precisa mais. Tudo bem, mas na hora que você quiser, só levantar a mão, tá bom? Então, vamos lá, gente. Aqui no capítulo 5, começa falando que os diferentes transtornos, eles têm distintos pensamentos automáticos. Padrões de pensamentos automáticos são distintos de acordo com transtornos distintos. Então, pensamentos depressivos vão ter padrões diferentes de transtorno borderline, de um transtorno de toque, tá? Então, eu vou ter situações distintas diante de transtornos distintos. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação com vocês. Nós estamos na página 67 do livro. E aí, descobrir e modificar os pensamentos automáticos desadaptativos é um dos elementos centrais da TCC. Existem, assim, padrões distintos de pensamentos automáticos nos transtornos psiquiátricos, e o trabalho de modificar esses sintomas de pensamentos, esses estilos de pensamentos, podem reduzir significativamente os sintomas. Dois processos distintos
mas muitas vezes simultâneos, acontecem no treino da identificação dos pensamentos automáticos e nas técnicas de modificação. Então, a gente vai ter emoções e comportamentos distintos nos transtornos distintos que estão fundamentados em uma interpretação da vida, em crenças nucleares distintas, que são diferentes de transtorno para transtornos, tá? E aí, para a gente identificar os pensamentos automáticos, há várias estratégias. Aqui no quadro 5.1 do capítulo 5, a gente tem um resumo desses métodos para identificar pensamentos automáticos. Primeiro, reconhecimento de mudança de humor, psicoeducação, descoberta guiada, registro de pensamentos, exercícios de imagens mentais, exercícios de roleplay e uso de inventários. Vamos começar pelo reconhecimento de mudanças de humor. Gente, nós estamos aqui na primeira metade do capítulo, que é a identificação de pensamentos automáticos. E aí, como o Becker falou, as emoções são a estrada real para as cognições. Então, PAs disfuncionais relevantes, pensamentos automáticos disfuncionais relevantes, por vezes, estão associados a reações emocionais intensas. Identificar as emoções relacionadas aos principais sintomas e suas situações desencadeadoras é um ótimo passo para ensinar o paciente a ficar atento aos pensamentos automáticos. Então, você ter aquele momento de ativação emocional no consultório e você ajudar o paciente a identificar os pensamentos que estão vindo nesse momento de ativação emocional é um passo interessante. Porque quando ele estiver fora do consultório, nas situações do dia a dia, ele também vai estar melhor treinado para identificar os pensamentos automáticos que estão acontecendo, né? Por exemplo, essa sensação de friozinho na barriga, né? Que algumas pessoas descrevem, né, como borboletas no estômago, né? Eu estou sentindo borboletas no estômago. Para uma pessoa, isso pode significar, deve ser amor, eu devo estar amando, isso aqui deve ser porque eu estou apaixonado. E para essa outra pessoa, condenados, estamos todos condenados, o mundo vai acabar, a guerra da Rússia vai acabar chegando aqui, né? Acabou para a gente, né? Então, situações no nosso corpo, nas nossas emoções, elas estão ali baseadas em pensamentos automáticos que são distintos dependendo do transtorno. A gente também utiliza a psicoeducação para ajudar o paciente a identificar os pensamentos automáticos. O ensino do modelo cognitivo, indicando a relação entre situação, pensamento e ação, é um ótimo passo para o paciente compreender a relevância dos pensamentos automáticos e sua natureza. Então, aqui, por exemplo, a gente está mostrando que existe uma relação entre o que aconteceu, o que eu pensei, o que eu senti e o que eu fiz, né? Então, não é o que aconteceu que determina como eu vou me sentir, como eu vou me comportar, mas sim a minha interpretação do que aconteceu. Também utilizamos a descoberta guiada, né, que consiste na realização do rastreamento de pensamentos automáticos junto com o paciente durante a sessão. Então, primeiro a gente faz questionamentos que estimulem a emoção, e aí é importante, pessoal, evitar perguntar durante a sessão os porquê. Por que você se sentiu assim? Por que você fez isso? Não, tá? A gente precisa evitar perguntar porquês no nosso atendimento. A gente pergunta principalmente como, o que, quando, tá? A gente deixa essa explicação para o paciente, para os momentos do paciente estar fazendo a própria interpretação da vivência dele, tá? Mas a nossa principal pergunta é:
Como você se sentiu naquele momento? O que estava passando na sua cabeça? O que havia acontecido antes? Qual foi o contexto no qual tudo isso aconteceu? Tá? E aí a gente estimula a emoção, a gente vai perguntando, estimulando essa emoção para ela vir. A gente não evita. Nós somos, na psicoterapia, nós somos artesãos da emoção. A gente não foge das emoções. No mundo por aí, na convivência das pessoas, alguém começou a chorar, alguém começou a contar alguma coisa mais privada, mais íntima, as pessoas ficam constrangidas, as pessoas olham para o lado, as pessoas mudam de assunto, né? Mas na terapia é o lugar para falar das emoções. Então você fala, olha, pode expressar suas emoções, fique à vontade para falar aquilo que vier na sua cabeça. Não, olha, não se preocupe, pode chorar, deixa sair. Aqui é um lugar seguro no qual você pode deixar sua emoção fluir, não se preocupe. Né? Então você acolhe a emoção do paciente. Você nunca critica nem julga a emoção do paciente, tá? Você acolhe a emoção. Você avalia, identifica, avalia e modifica os pensamentos. As cognições, os pensamentos automáticos, as crenças intermediárias, as crenças nucleares, os esquemas, mas você não avalia nem critica as emoções do paciente. As emoções você valida, você acolhe, tá? E aí você pode ir para uma situação específica. Alguém levantou a mão? Ávila, você levantou a mão? Não. Não? Então ainda é da outra vez que você levantou a mão. Deixa eu abaixar sua mão. Pronto. E aí a gente pode entrar em uma situação específica, né? Aqui a gente está no segundo ponto da página 69 do livro. Olha só. Alguém pode ler para mim? Minha garganta está começando a... Paula. A minha garganta está começando a falhar, gente, que eu usei a garganta hoje o dia todo. Alguém pode ler esse segundo ponto para mim? Seja específico. Professor, qual é a página mesmo que eu me Do perdi? livro é a 69. A da apostila? Da apostila. Deixe-me ver. Alguém pode me ajudar aí? Se encontrar antes de mim, avisa. É o segundo tópico, né, professor? Seja específico. Isso. Eu posso ler. Agradeço. Silvane, né? Sim, Silvane. Só me diz, você está na apostila ou está no livro? No livro. No No livro. livro. Deixa só encontrar a página da apostila para ajudar quem está. Página 37. 37. Muito obrigado, Yuri. Obrigada. Seja específico ali na página 37, tá? Pode ler, Silvane, por favor. Seja específico. Em geral, é melhor que o questionamento para descobrir pensamentos automáticos seja focado em uma situação claramente definida e memorável. A discussão de tópicos gerais normalmente leva a relatos de cognições difusas ou amplas que não dão o grau de detalhamento necessário para intervenção totalmente eficazes. Exemplos de situações específicas que podem levar à descoberta de pensamentos automáticos importantes são: letra A. Fiz uma entrevista para o emprego na segunda-feira passada. B. Tentei a uma festa, mas fiquei tão nervosa que não consegui. C. Minha namorada terminou comigo e estou totalmente infeliz. Então, olha, são situações específicas, né? Porque aí, na situação específica, tem como a gente fazer melhor
o ABC ou o RPD com o paciente, né? E aí, na situação específica, a gente vai ajudando o paciente a descobrir os pensamentos que estavam vindo na cabeça dele naquela situação, né? E aí, para que a gente comece a treinar isso, é bom a gente ficar nos eventos mais recentes, a gente procurar se manter naquele tópico, mesmo que o paciente traga outro assunto, a gente volta para a situação. Não, vamos voltar para essa situação, daqui a pouco a gente discute sobre isso, tudo bem? Aí você volta para a situação, se mantém nesse tópico e você vai fundo, tá? Você pode perguntar assim, quais outros pensamentos você teve na situação? Vamos tentar nos manter nisso mais um pouco, tudo bem? Me fala um pouco mais sobre isso, me fala um pouco mais sobre como você estava se sentindo nessa situação e que pensamentos estavam vindo à sua cabeça, tá? E aí, usando a formulação de caso como guia, a gente vai compreendendo que padrões de pensamentos automáticos esse paciente tem, tá? E aí, a partir da descoberta desses padrões, a gente vai conseguir encontrar de forma melhor quais são as crenças nucleares que estão na raiz dessa árvore frondosa, que são esses vários pensamentos que aparecem nas várias situações. E a gente utiliza sempre de empatia, encorajar o paciente a falar aquilo que vem na cabeça, sem se importar com o julgamento, mas falar tudo aquilo que vem à cabeça, né? E procurando imaginar como a gente se sentiria na mesma situação que o paciente. Como eu reagiria nessa situação com o paciente? Se eu estivesse no lugar dele, né? Tudo isso possibilita para a gente entrar mais profundamente na situação para poder ajudá-lo. Também, pessoal, quando a gente está falando de identificar os pensamentos automáticos, a gente tem aí a ferramenta do registro de pensamentos, lá no caderno terapêutico, no RPD de 2 colunas, no RPD de 3 colunas, no RPD de 5 colunas, né? Vocês todos tiveram alguma prática nisso, continuem praticando. E aí, explicar o modelo cognitivo é o primeiro passo para que a gente consiga ajudar o paciente nesse registro de pensamentos, né? E o uso de imagens mentais, tá? No uso de imagens mentais, o que eu estou fazendo? Eu estou levando o paciente a imaginar uma situação para que ele me diga como que pensamentos automáticos vinham na cabeça dele. É uma técnica utilizada quando o paciente tem dificuldade de lembrar ou relatar pensamentos automáticos. Solicita-se que o paciente relembre uma situação-chave com o máximo de detalhes. Explique a finalidade do método com um tom de voz acolhedor. Pergunte sobre detalhes que deixam o evento mais vívido. Solicite informações sobre o que o paciente estava pensando naquela situação. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente está na situação da Iraídes, tá? Então, se eu fosse o terapeuta da Iraídes e eu tivesse com dificuldade de identificar os pensamentos automáticos naquela situação, eu pediria para ela, Iraídes, fecha os olhos, vamos lembrar dessa situação, a gente tem mais detalhes dela. Então, respira fundo, se senta confortável na cadeira, relaxa as pernas e imagina que você está nesse dia no qual você deu o presente e que você recebeu essa foto. Tem algum momento em que a emoção foi mais forte nessa situação? Foi um momento em que eu liguei e ela desligou o telefone. Tá bom, então vamos voltar para essa situação. Imagina essa situação aí com os olhos fechados, onde você estava, com quem você estava passando na sua cabeça antes de ligar para ela. Você já tinha mandado várias mensagens, tinha apagado várias mensagens. E aí, o que estava acontecendo dentro de você? Que pensamentos estavam vindo nesse momento? Tá?
Então, a gente está utilizando aí imagens mentais. Enquanto ela vai falando, você vai anotando, tá? É mais um método de identificação de imagem, identificação de pensamentos automáticos a partir do uso de imagens mentais. Também podemos utilizar o roleplay. O roleplay é uma técnica do psicodrama que é muito utilizado pela terapia cognitivo-comportamental, tá? No treino de habilidades sociais, em momentos para discutir novas formas de enfrentamento diante dos desafios que o paciente está passando. Por exemplo, ele vai apresentar um trabalho na faculdade e a gente está trabalhando fobia social, transtorno de ansiedade social com o paciente. A gente pode treinar na sessão como se você, terapeuta, fosse o professor e ele fosse o aluno. E, assim, eu já pedi para o paciente fazer slide, apresentar para mim a parte dele do trabalho no consultório, durante a sessão, né? Então, a gente está fazendo ali um roleplay, tá? A gente está fazendo ali um treino a partir de uma situação em que nós estamos ali teatralizando uma situação específica. Com relação à identificação de pensamentos automáticos, eu posso também fazer o roleplay com o paciente. Mas note bem, aqui na página 73 e 74, tem três situações nas quais três situações que eu preciso levar em consideração para fazer o roleplay ou não, tá? Eu preciso, para utilizar o roleplay, entender se essa situação afetaria a minha relação terapêutica. Se eu ficar no lado do professor, ali nessa sessão, isso vai afetar a minha relação terapêutica? Isso vai prejudicar o meu vínculo com o paciente? Outra situação. O teste de realidade do paciente é forte o suficiente para que essa experiência, que é uma dramatização, ela seja visto como simplesmente uma dramatização e não como algo que realmente está acontecendo? Então, o que é esse teste de realidade? Tem pacientes que são facilmente envolvidos emocionalmente com uma situação e que podem, de alguma forma, desconfiar que aquilo que a gente está falando na dramatização é verdade, ou mesmo que estão em um processo de mania ou hipomania ou com questões de esquizofrenia e que a gente não pode fazer uma dramatização, tá? Então, uma dramatização, por exemplo, que você pode fazer, um roleplay, é a discussão do paciente com a sua namorada. Por exemplo, ele não queria que a namorada fosse para um show sozinha e ela queria ir para o show com as amigas. Ele não queria e ele estava com raiva. E no processo da sessão, a gente está ajudando esse paciente a expressar suas emoções de uma forma assertiva. Então, nosso objetivo terapêutico ali é que esse paciente consiga expressar as emoções dele de forma assertiva. Então, eu vou fazer um roleplay. Eu vou utilizar essa técnica, porque a partir dessa técnica, eu vou conseguir desenvolver essa habilidade no paciente. Está dentro dos meus objetivos, das minhas metas terapêuticas, tá? Então, vou lá com o paciente e peço para o paciente sentar na outra cadeira e eu vou sentar ali no lugar dele. E aí ele vai fazer de conta que ele é a namorada e eu vou fazer de conta que eu sou ele. E vou falar para ela, tentando colocar de uma forma, da forma como o paciente contou que ele falou, por exemplo, né? E utilizando o tom de voz dele, utilizando o sarcasmo, se ele utilizou o sarcasmo, para ele se enxergar em mim enquanto eu estou falando lá, né? Só que eu não posso utilizar isso se isso for prejudicar a relação terapêutica, se o paciente ficar uma pulga atrás da orelha de que é isso realmente que eu penso sobre ele, né? Ou seja, não passar no teste de realidade. Ou se a gente está falando
de situações nos quais o roleplay vai tratar de algumas questões que não vão poder ser aprofundadas naquela situação. Uma outra forma de identificar pensamentos automáticos é através de inventários. Lá no final da sua apostila e do seu livro, a gente tem o inventário de pensamentos automáticos. Está logo ali na página 207. Tem um inventário de pensamentos automáticos, tá? A pessoa ela pode marcar aqui, tá? Há um conjunto de instrumentos de anamnese que você pode dar para o paciente, uma anamnese para ele preencher em casa, e aí lá podem ter vários pensamentos automáticos que esse paciente ele pode marcar, que são pensamentos que usualmente vêm na cabeça dele. A Ingrid escreveu alguma coisa. Vamos lá. Na oficina foi falado também como inventários podem ser usados como base de baralhos e cards de conversação para dinamizar o processo de aplicação deles. Sim, Ingrid. Eu lembro que tu falaste sobre isso e é muito, muito legal, fica mais dinâmico, inclusive, a gente utilizar baralhos, né? E há o baralho de pensamentos automáticos, né? Você também pode comprar exatamente o baralho de pensamentos automáticos. Vamos agora para a segunda metade, né, da modificação dos pensamentos automáticos. Gente, já na identificação, só pelo fato de estar identificando os pensamentos automáticos desadaptativos, a gente já está começando o processo de modificação, viu? Aqui está dividido didaticamente, mas só no fato desse paciente estar ali preenchendo as 2 ou as 3 primeiras colunas do RPD, que é ali o A, o B e o C, ele já está tendo um esforço de pensar sobre o pensamento, de refletir sobre a situação dele, e algumas coisas já começam a mudar naturalmente, viu? E só o fato dele te contar também na sessão, e você acolhê-lo, já descatastrofiza muita coisa, já começa a acontecer aí bastante modificação. A principal estratégia da TCC para modificação de pensamentos automáticos é o questionamento socrático. Os pacientes, eles sempre me colocam que eles acham muito interessante as perguntas desafiadoras que eu costumo fazer para eles. Mas eles mal sabem que eu aprendi isso na terapia cognitivo-comportamental, né? Justamente nessa parte do questionamento socrático. Tem alguns teóricos da TCC que vão criticar essa nomeação dessa técnica de questionamento socrático. Eles vão dizer que quando Beck quis falar questionamento socrático, ele estava querendo dar um outro sentido, e não esse sentido que está utilizado aqui neste livro, tá? Mas como nós estamos utilizando esse livro como livro-texto, a gente vai se ater, nesse momento, à interpretação e à definição que os autores, o Wright, Brown, Taze e Basco, dão a questionamento socrático. Então, gente, olha só, aqui na página 75 do livro, colocamos o questionamento socrático em primeiro lugar em nossa lista de técnicas para modificar pensamentos automáticos, pois o processo de questionamento é a espinha dorsal das intervenções cognitivas para mudar pensamentos disfuncionais. Embora seja um pouco mais difícil de aprendê-lo e implementá-lo com habilidade do que intervenções mais estruturadas, o questionamento socrático pode render grandes dividendos em seu trabalho de modificação de pensamentos automáticos. Alguns dos seus benefícios são intensificação da relação terapêutica, estimulação da indagação, melhor entendimento das cognições e comportamentos importantes e promoção do engajamento ativo do paciente na terapia. Como que a gente faz o questionamento socrático? Estamos na página 75. Alguém pode me ajudar com a leitura desses pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, por favor?
Eu posso ler. Obrigado. O ponto 1. Faça perguntas que revelem oportunidade de mudança. Boas perguntas socráticas geralmente abrem possibilidades para os pacientes, ao usar como guia o modelo básico da TCC. Os pensamentos influenciam as emoções e os comportamentos. Tente fazer perguntas que ajudem os pacientes a ver o quanto a modificação do pensamento pode reduzir emoções dolorosas ou melhorar sua capacidade de enfrentamento. Ponto 2. Faça perguntas que tragam resultados. Perguntas socráticas funcionam melhor quando rompem um padrão de pensamento desadaptativo rígido e apresentam aos pacientes alternativas razoáveis e produtivas. São desenvolvidas novas percepções e a modificação do pensamento está associada a uma mudança emocional positiva. Por exemplo, o humor ansioso ou deprimido é melhorado. Se seu questionamento socrático parecer não estar produzindo qualquer resultado emocional ou comportamental, recue, revise a formulação de caso e reveja sua estratégia. 3. Faça perguntas que envolvam os pacientes no processo de aprendizagem. Um dos objetivos do questionamento socrático é auxiliar os pacientes a se especializarem em pensar sobre o pensamento. Suas perguntas devem estimular a curiosidade deles e incentivá-los a olharem a partir de novas perspectivas. O questionamento socrático deve servir como modelo para perguntas que os pacientes podem fazer a si mesmos. 4. Elabore perguntas de forma que seja produtiva para o paciente. Levando em consideração o nível de funcionamento cognitivo, os sintomas e a capacidade de concentração do paciente. Formule perguntas que sejam um desafio suficiente para fazer com que ele pense, mas que não o faça sentir-se pressionado ou intimidado. O questionamento socrático eficaz deve fazer o paciente se sentir melhor a respeito de suas habilidades cognitivas, e não como burro ou estúpido. Faça perguntas socráticas que você acredite que seu paciente tenha boas chances de ser capaz de responder. 5. Evite fazer perguntas de comando. Não se deve usar o questionamento socrático para estabelecer o terapeuta como um expert. Exemplo, o terapeuta sabe todas as respostas e comanda o paciente e essas mesmas conclusões. Mas deve ser um método para aumentar a capacidade do paciente de pensar de maneira flexível e criativa. Certamente você terá alguma ideia sobre onde o questionamento socrático pode levar e quais resultados você espera obter. Mas faça perguntas de uma maneira que respeite a capacidade dos pacientes pensarem a si mesmos. Deixe-os fazerem o trabalho de responder às perguntas, sempre que possível. E por último, ponto 6. Use perguntas de múltipla escolha. Normalmente, o bom questionamento socrático é composto por perguntas abertas. Podem ser dadas muitas respostas, ou podem ser feitas mudanças nas respostas. Embora as perguntas do tipo sim ou não, ou de múltipla escolha, possam ser eficazes em algumas ocasiões, a maioria das perguntas socráticas devem deixar espaço para várias respostas. Muito bem. Então, veja que o questionamento socrático é uma habilidade terapêutica a ser desenvolvida, tá? E isso se inicia quando você aprende a questionar os seus próprios pensamentos automáticos, tá? E aí, quando a gente está na nossa terapia e a gente tem coragem de se expor para o nosso terapeuta e falar aquilo que muitas vezes a gente está evitando falar, né? E se permitir ser questionado ali na terapia, a gente também está aprendendo a utilizar o questionamento socrático. Essa habilidade terapêutica é uma das que a gente demora mais a desenvolver e não tem problema nenhum, tá? Enquanto terapeutas,
nós estamos sempre aprendendo. Eu, nesse momento, uma habilidade terapêutica que eu estou aprendendo é a habilidade de confrontar os pacientes, né? Essa é uma habilidade que é um desafio para mim. Na minha vida pessoal, enquanto profissional, enquanto professor, tudo, eu tendo a ser muito mais diplomático do que confrontador, né? E eu tenho aprendido que alguns pacientes, eles precisam de confrontação empática, eles precisam ser confrontados com algumas questões, porque senão não há mudança terapêutica. Então, nesse momento, na minha supervisão, com a minha supervisora, eu estou sendo trabalhado nessa habilidade terapêutica, mesmo depois de mais de 10 anos enquanto terapeuta, eu ainda estou desenvolvendo habilidades terapêuticas, né? Então, o questionamento socrático, ele é uma das principais habilidades que a gente precisa desenvolver, tá? Não se cobre ser logo perfeito de início, né? A gente vai aprendendo aos poucos. A próxima que a gente tem aqui no livro é o exame de evidências, tá? O exame de evidências, ele é muito importante, principalmente quando a gente tem pensamentos relacionados à hipergeneralização, ou em alguns lugares chamados de supergeneralização, né? Em outros livros é chamado simplesmente de generalização, né? E quando a gente tem também pensamentos catastróficos, tá? E aí a gente faz esse teste, esse exame de evidências com o paciente. Por exemplo, existe o pensamento automático do paciente Brian aqui. O pensamento automático dele é: eu nunca vou fazer parte. E aí, no exame de evidências, a psicoterapeuta, ela fez uma balança, tá? Ela colocou, vamos lá, vamos comigo. Que evidências você tem de que você nunca vai fazer parte? E que evidências você tem de que você, de repente, pode fazer parte? Pode falar, Ingrid. Tá no celular, né? E de vez em quando você toca e não funciona, né? Vem uma mensagem ali, um pop-up, né, do WhatsApp e tal, aí não funciona. Mas vai lá, fala. Não, foi sem querer que eu tinha apertado na mãozinha. Também acontece isso no celular, né? A gente aperta a mãozinha sem querer, a gente aperta o microfone na hora que a gente está falando que não tem nada a ver com a aula, né? Essas coisas acontecem em aula online. Então, vamos lá. O paciente, ele tem um pensamento: eu nunca vou fazer parte. Eu estou aqui na página 77 do livro. Gente, olha só. A gente ajuda o paciente a tratar os pensamentos automáticos dele como um cientista, como um detetive que está procurando a verdade. Eu não ataco o pensamento automático do paciente. Isso não modifica o pensamento dele. Que o diga essa situação dos debates políticos, dentre outros, né? Então, a gente sabe muito bem que, por mais que a gente fale coisas que parecem muito verdadeiras para a gente, quando a gente ataca o pensamento do outro, a gente leva o outro para a defesa. E ele vai se encastelar nessa defesa, por mais que as coisas sejam o contrário, né? Ele vai trazer sempre alguma justificativa, né? Ainda que essa justificativa seja fraquíssima, mas ele vai ali se segurar naquele restinho de corda que ainda tem para ele se segurar, né? Porque a gente está atacando o pensamento dele e ele se sente na defensiva, precisando se segurar o seu argumento, tá? Então, nós, enquanto terapeutas, a gente não vai atacar o pensamento automático do paciente. A gente vai ajudar o paciente a refletir, tal como um cientista que está curioso ali com aquele fenômeno. A gente vai ajudar o paciente a ser um detetive com uma lupa ali, naquele pensamento automático, para descobrir se esse pensamento ele faz sentido ou não.
tá? E aí, um primeiro passo é encontrar as evidências a favor do pensamento do paciente. Ele diz assim, o meu pensamento automático é eu nunca vou fazer parte. Tá bom, então me conta. Vamos fazer aqui um desenho aqui no papel. E aqui está o positivo e aqui está o negativo, né? Tinha um personagem, How I Met Your Mother, que sempre tinha essa, positivo, pontos positivos, pontos negativos, né? O que tem aqui de que é evidência de que esse seu pensamento está correto? Eu sou tão diferente de todo mundo. Faz 3 meses que estou aqui e até agora nada mudou. Tá tudo piorando. Essas são as evidências, tá? E tem situações em que o paciente ele não consegue pensar em grandes evidências do pensamento automático dele. E eu vou lá e eu ajudo. Eu dou 2 ou 3 exemplos para o paciente de situações que confirmam o pensamento automático dele. Tá? Para mostrar para ele que eu estou neutro ali naquele campo. Tá? E que evidências são contrárias ao pensamento automático? Aí aqui é importante puxar mais do paciente a partir da história de vida que você conhece dele. Então aqui você vai dar menos para ele, você vai perguntar mais para ele mesmo chegar às conclusões dele. Trabalhei com o Jack em vários projetos, trabalhamos bem juntos, temos algumas coisas em comum. Eu cumprimento algumas pessoas do meu prédio. Antes de vir para Filadélfia, eu tinha amigos de corrida, do coro que eu cantava. Mantenho contato com meus amigos em minha cidade natal. Então, eu ainda tenho amigos, né? Tá bom, ok. Então, depois que a gente escreveu aqui as 2 colunas, eu revejo com o paciente, tá? É interessante que os pacientes ficam assim, nossa, que terapeuta louco é esse, né? Que está aqui colocando isso aqui, confirmando o que eu estou pensando. Vamos lá, olha. Vem cá, vamos lá. Que evidências aqui a favor? Então, você falou isso, a gente conversou sobre isso, a favor desse pensamento, né? Que tem lógica, né? Mas vamos aqui. Que evidências você pensou que são contrárias a esse pensamento automático? Foi essa. Agora vamos lá. Que parece fazer mais sentido. Tá? Eu faço essa pergunta quando a gente já tem aqui mais pensamentos que são contra o pensamento automático disfuncional dele do que a favor. Tá bom? A gente também tem a identificação dos erros cognitivos. Essa parte da identificação dos erros cognitivos, a gente utiliza ali na 4ª coluna do RPD, né? Por falar em RPD, olha aqui na página 79, o registro de pensamentos disfuncionais. É o procedimento clássico que Beck traz ali no seu livro de 1979, o ano que eu nasci, né? Terapia cognitiva da depressão. Se você for na página 81 do livro, e se você for na apostila, bem aqui na página 44, você vai ver a situação seguinte, né? A gente tem a situação de que ele está se preparando para ir para uma festa. Aqui é o A, né? Situação. O B. Qual é o B aqui? Quais são os pensamentos? Não vou saber o que dizer quando chegar lá, quando as pessoas tentarem falar comigo. Vou parecer deslocado. Vou travar e vou querer ir embora imediatamente. A gente está falando aqui de um paciente com transtorno de ansiedade social, né, gente? E aí, as emoções dele. Ansioso, 80%, e tenso, 70%. Veja só, né? Olha aqui essas porcentagens, ó. No momento que ele preencheu o ABC,
ele disse que ele estava 80% ansioso e 70% tenso. E ele tinha 90% de certeza que ele não vai saber o que dizer e 75% de certeza que ele ia parecer deslocado. Tá? E aí, a quarta coluna, além de identificar os erros cognitivos, eu também vou escrever uma resposta racional. Então, aqui na quarta coluna, eu estou usando o ponto da página 79, o registro de pensamentos disfuncionais, mas, ao mesmo tempo, eu estou usando o da página 78, identificação de erros cognitivos, e da página 82, geração de respostas alternativas ou de respostas racionais. Então, com relação a eu não vou saber o que dizer, que distorção cognitiva, que erro cognitivo pode estar aí? Parece que temos aí o ignorando evidências e também o maximizando. Eu leio muito, ouço as notícias no rádio, tenho praticado como bater papo, realmente tenho algo a dizer, só preciso começar a falar. E quanto você acredita nisso agora, de 0 a 100%? 90%. Pessoal, isso daqui não é na primeira sessão que a gente faz, tá? Que a gente já psicoeducou o paciente sobre o modelo cognitivo, ele já anotou as situações, a gente já psicoeducou ele sobre distorções cognitivas, a gente já fez o ABC algumas vezes, em sessão, ele já fez fora de sessão, já psicoeducamos sobre emoções, tá? Então, aqui é um paciente que já está ali numa etapa um pouco mais na frente na terapia para ele conseguir ter esse tipo de resposta. Mas essa resposta aqui é do paciente, não sou eu que escrevo nada aqui, tá? Aqui é o paciente que escreve e aqui a resposta é do paciente, tá? Tanto com relação a qual erro cognitivo pode estar acontecendo aí, como também a resposta racional, a alternativa racional é o paciente que responde, tá? Vou parecer deslocado. Qual pode ser aí o erro cognitivo que está acontecendo, ou os erros cognitivos? Eu posso estar maximizando, hipergeneralizando, personalizando. Estou realmente exagerando. Posso parecer um pouco nervoso, mas as pessoas estarão mais interessadas em suas próprias vidas do que em julgar como pareço. Sou uma pessoa competente. Ele acredita 90% nisso. E aí, com relação ao terceiro ponto, vou travar e querer ir embora imediatamente. Estou tirando conclusões apressadas e catastrofizando. Realmente vou ficar nervoso, mas preciso me segurar e enfrentar meu medo. Já ensaiei como agir na festa, já fiz isso na terapia, né? Portanto, não preciso ir embora imediatamente ou dar uma desculpa para não ir. Aí aqui a gente já tem uma resposta racional, tá? E aí, a partir disso, quanto você está ansioso? Agora eu estou 40%. E quanto você está tenso? Antes era 70% e agora 40%. E aí, qual foi o comportamento? O que aconteceu a partir daí? Bem, eu fui à festa e fiquei lá por mais de 1 hora. Eu estava nervoso, mas eu fui. Fiquei lá, saí e ficou tudo bem. Olha só, que legal, né? Então, esse é o processo do RPD, tá? Nele, a gente está fazendo, ali nas 3 primeiras colunas, a gente está fazendo a identificação de pensamentos, e nas 2 colunas depois, na 4ª e na 5ª coluna, a gente está fazendo a modificação de pensamentos automáticos. A gente também faz com o paciente a descatastrofização, que tem aqui no livro. As previsões catastróficas sobre o futuro são muito comuns em indivíduos com depressão e ansiedade. Elas são frequentemente influenciadas pelas distorções cognitivas observadas nesse transtorno, mas às vezes os medos têm razão de ser. Assim, o procedimento de descatastrofização nem sempre
tenta negar o medo catastrófico. Ao contrário, o terapeuta pode preferir auxiliar o paciente a trabalhar maneiras de enfrentar uma situação temida, caso ela se torne real. Então, gente, a pessoa ela diz o seguinte: olha, eu vou estar muito nervoso nessa prova. É uma prova muito difícil. Eu já fiz essa baliza várias vezes. E mesmo com o professor da autoescola, eu erro a baliza várias vezes. Eu sou péssima nisso. Tá ok. Então, na terapia, vamos descatastrofizar. Descatastrofizar não significa dizer que essa situação não vai acontecer, que ela não vai ficar reprovada, tá bom? Não significa dizer que o pensamento dela necessariamente está sendo catastrófico exageradamente, tá? Mas significa ter respostas preparadas para a situação e para, se o pior da situação acontecer. Então, algo que eu costumo perguntar para o paciente é: e aí? O que de pior pode acontecer? Tá bom, essa realmente é uma situação difícil. Muita gente tenta fazer essa prova, todo mundo fica tenso, né? Mas o que de pior pode acontecer? O que de pior pode acontecer é eu ficar reprovada. Tá bom. E se você não for fazer a prova, o que vai acontecer? Eu não vou tirar a carteira. E se você ficar reprovado, o que vai acontecer? Eu não vou tirar a carteira. Então, se você for e ficar reprovada, ainda assim, aprendendo um pouco mais, o que será que é pior? Continuar parada sem tentar? Ou continuar tentando e ir aprendendo um pouco mais? Tá? Então, aí a gente está ajudando o paciente a descatastrofizar a situação. Uma outra forma é a gente estar fazendo a reatribuição. E aí a reatribuição, ela acontece principalmente em distorções cognitivas de hipergeneralização e de personalização. A gente atribui muito da responsabilidade da situação que está acontecendo a gente, porque essa situação ela é minha, é um problema meu. E, às vezes, isso é uma responsabilidade do outro. E esse paciente está trazendo isso sempre como se fosse uma responsabilidade dele. Porque eu estou aqui péssima porque a minha filha está se separando. Eu não estou conseguindo dormir, eu estou me sentindo ansiosa, eu não estou nem me alimentando direito, não estou nem indo trabalhar porque a minha filha está se separando. Tá ok. Então, deixa eu entender o que você está falando. E a gente chama isso de espelhamento, né? Eu vou espelhar isso. O Rogers, ele utiliza muito isso, né? Então, deixa eu ver se eu entendi o que você falou. Quer dizer que a sua filha está se separando e aí você está sem conseguir dormir, não está conseguindo se alimentar e está faltando trabalho. É isso mesmo? Vamos lá. Vamos colocar aqui uma linha. E aqui a gente tem o 0%. E aqui, na outro ponto da linha, eu tenho 100%. Tá? 100% é sua total responsabilidade. E 0% é nenhuma responsabilidade sua, tá? Vamos treinar primeiro, tá? Recentemente, você começou a ir para a academia, né? E você começou a ir para a academia, às vezes tem dificuldade de acordar, mas você vai para a academia. De 0 a 100%. Quanto que é a sua responsabilidade aqui para ir para a academia? Eu acho que 100%.
é minha responsabilidade. Só eu posso fazer. Tá bom. Então, vamos lá. Outra coisa. Você precisa fazer a comida do almoço, mas o seu marido, que precisava passar no mercado, não passou no mercado. E reclamou que você não tinha mandado a lista para ele. Não tem as coisas para fazer o almoço. De 0 a 100%, quanto é a sua responsabilidade aqui em não ter tido esse almoço? Eu acho que é 30%, 40%, 70%. Ok. Então, vamos agora para a situação da sua filha. Ela está se separando. Tá? Ela e o marido não estavam se dando bem, estão se separando. De 0 a 100%, quanto você é responsável pela sua filha estar se separando? Entende aí? Essa é a reatribuição. Eu ajudo o paciente que está personalizando demais, de forma cognitiva, a ter os seus próprios insights de que ele está ultrapassando os limites dele com relação às questões emocionais. Sim, Iraídes. Nesse caso aí, é a partir de qual sessão que você já faz? A reatribuição? Sim. A reatribuição normalmente é em uma etapa mais intermediária da terapia. Tá? Porque eu preciso ter um bom vínculo terapêutico com a paciente para utilizar essas estratégias que são estratégias mais desafiadoras. É porque eu lembro que eu fui em uma justamente para mim estar observando o atendimento, né? E no terceiro atendimento ela já fez. Aham. Entendeu? Sim. Por isso que eu perguntei. E assim, cada psicólogo vai ter o seu estilo também, né? Não está certo nem errado ela utilizar na terceira sessão, tá? Mas assim, eu Ela estava tipo assim, despachando. Sim, eu percebo que é melhor e é mais efetivo quando a gente utiliza técnicas que são mais confrontativas, que são mais desafiadoras, a gente já tem um vínculo terapêutico mais aprofundado com o paciente. Geralmente, esses que eu já fui em 4. Eu não falo que estou estudando, que é para mim ver a abordagem. Mas, professor, é complicado pelo SUS, ó. Sim. É muito complicado. Infelizmente. Pessoal, então temos as duas últimas técnicas, né, de modificação de pensamentos para a gente encerrar esse nosso último encontro antes da formatura, que com certeza será um momento bastante marcante, bastante emocionante, né? São as técnicas de ensaio cognitivo e as técnicas de cartões de enfrentamento, tá? Os cartões de enfrentamento são uma técnica muito utilizada no TCC. Eu vou mandar modelos de cartões de enfrentamento lá no grupo para vocês darem uma olhada, tá bom? Eles são utilizados em vários contextos. Quando o paciente está, por exemplo, com o desafio de deixar de fumar ou deixar de usar uma substância, eu vou, com esse paciente, construir um cartão de enfrentamento, né? Para que naquele momento que vem a vontade de usar a substância, ele traga ali os motivos pelos quais vale a pena ele não estar usando, né? Quando o paciente ele está com pensamentos suicidas, aquela caixa da esperança é uma forma de cartão de enfrentamento, né? Existem várias formas da gente fazer cartão de enfrentamento. Pode ser flashcard do celular, pode ser um bilhetinho para si mesmo para colocar na agenda, né? Pode ser um lembrete para colocar na agenda do celular para aparecer todo dia naquela hora que normalmente os amigos chamavam para beber, né? Então, há várias formas bem criativas de se fazer cartões de enfrentamento. E o ensaio cognitivo,
ele é uma forma de reatribuição um pouco mais complexa, tá bom? Então, vamos dizer que você foi demitida pelo seu chefe, e você foi demitida pelo seu chefe porque ele queria que você fizesse um trabalho de determinada forma e você, de repente, não conseguiu fazer aquele trabalho da forma como o chefe queria, e ele era muito perfeccionista. E aí você chega na terapia decepcionada, triste, chateada, se sentindo muito culpada e muito mal por ter sido demitida, né? Então, em primeiro lugar, como a gente falou ali da Juliana, né? A gente vai acolher o paciente, acolher a emoção do paciente, validar a emoção. Mas se eu percebo que o paciente ele está personalizando demais a situação, catastrofizando demais, eu posso utilizar um ensaio cognitivo com ele, tá? E aí, nesse ensaio cognitivo, eu vou ajudar ele a compreender a situação de uma forma mais ampla, a situação como um todo. Eu vou perguntar para ela, olha, naquele dia você me falou que o seu chefe ele é muito exigente, né? E ele costuma dizer que ele se decepciona muito fácil com as pessoas, é isso mesmo? É isso mesmo. Inclusive, da outra vez que ele tinha me mandado fazer uma tarefa difícil, ele tinha gritado comigo, eu fiquei chorando meia hora no banheiro. Tá. Então, além da sua responsabilidade com relação à demissão, qual, qual, qual seria a porcentagem de responsabilidade do seu chefe na sua demissão? Eu acho que 5%. 5%? Tá bom, vamos colocar aqui, 5%. Aí, ali naquela pizza que a gente desenha, coloca lá, 5%, tá? Ok. E você também estava me falando que nesses dias você estava andando com muita dor de coluna e estava até difícil andar de tanta dor de coluna, né? E a dor de coluna estava te deixando com muita dor de cabeça. É isso mesmo? Você tem sentido essa dor constante? Tenho, nossa, até agora eu estou sentindo. Tá. E quanto por cento do fato de você não ter feito essa tarefa como o chefe exigia, vinha de você estar com essa dor de coluna que você não conseguia se concentrar? Ah, não. Aí era realmente, acho que uns 30%. Uns 30% era essa dor de coluna. Ok. Então tá aqui, ó. Então tem 30% a dor de coluna, 5% o seu chefe. Aqui sobra ainda 65%. Nesse 65% aqui de responsabilidade pela demissão, tem alguma outra coisa que você acha que também poderia ter responsabilidade pela sua demissão? Eu acho que o chefe do meu chefe, porque já era para o chefe do meu chefe ter ouvido os feedbacks que todo mundo falava sobre o meu chefe, sobre o meu supervisor, né? E já era para o chefe dele ter chamado a atenção dele, né? Porque todo mundo fala isso do meu supervisor, né? Então, qual seria a responsabilidade do seu supervisor nisso daqui? 5%. Tá bom. Se a responsabilidade do seu supervisor era 5%, do seu chefe também é 5%, tem certeza? Pensando bem, não é bem 5% do meu chefe. Talvez seja 15%. Ok. Então, veja só. 15% do seu chefe, 5% do chefe do seu chefe, 30% da dor de coluna. Isso dá 50%, né? Então, veja só.
Aconteceram várias coisas. Não foi só a tarefa, né? Então, a gente está fazendo aqui um ensaio cognitivo com o paciente para modificação de pensamentos automáticos. Gente, isso é só o começo, tá? Ainda tem muita coisa para a gente aprender, muita coisa interessante. Ok? Amanhã a gente se encontra. Amanhã a gente continua Ok. com a nossa festa. Espero vocês. Eu vou mandar a gravação no grupo, tá bom? Joia. Tchau, professor. Obrigada aí, Obrigada, professor boa Ingrid. noite. Obrigada, vocês são 10. Melhoras, professor. Sim, professor, tomando bastante água. Limão com mel. Para você estar pronto para amanhã. Tchau, pessoal. Até amanhã. Tchau.